Oi todo mundo, eu sou Bruno Cavalcante e você tá no meu canal que é Por Demais de Bom. Se inscreve e vamos junto que é de braço dado, é com dois soldados. Olha gente, vocês já tiveram a impressão de assistir um filme, uma peça, um show, de ouvir uma música, de assistir uma novela, uma série, e no fim desse processo você pensar engraçado, eu já vi isso antes. Ou então pensar engraçado, já me disseram isso antes. Ou ainda, puta, mas isso de novo? Pois é, foi mais ou menos assim que eu saí depois que eu fui assistir Agropeça, o espetáculo que celebra os 30 anos do Teatro da Vertigem, que está em cartaz no galpão do Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. E saí assim, não porque o espetáculo seja ruim, seja repetitivo, é longo, né? São 2 horas e pouco de espetáculo, mas porque é um espetáculo que não deu muita sorte. E quando eu digo que não deu muita sorte, é porque ele nasceu um pouquinho atrasado. A obra, na verdade, narra uma história muito lúdica e muito pouco palpável, o que é muito bom, né? Então, no centenário do sítio do Pica-Pau Amarelo, o sítio da Dona Benta, já vivendo com alguns problemas financeiros, consegue apoio para fazer um rodeio para angariar a verba. E aí, nesse rodeio, que é comandado pelo Pedrinho, vivido pelo André de Luca, você tem ali toda uma estrutura e uma história que narra como é o dia a dia de um rodeio, as coisas que existem no rodeio e coisas que porventura teriam acontecido no sítio se ele tivesse envelhecido assim como todos nós. Então, se ele não fosse apenas uma memória da nossa juventude. Independente da idade que você tem, eu acredito que o sítio do Pica-Pau Amarelo é uma memória da sua juventude em alguma escala, né? Então, tem de tudo ali. Tem a tia Anastácia, tem o Visconde de Sabugosa, tem a Emília, tem a Dona Benta, de certa forma o Saci está presente, de certa forma o Marquês de Rabicó está presente e de certa forma Monteiro Lobato também está presente. E Monteiro Lobato está presente porque esse espetáculo, ele atualiza questões, ele trabalha com questões já atualizadas. Então, por exemplo, as críticas, já não de hoje, que existem contra a obra do Monteiro Lobato e contra o próprio Monteiro Lobato, seja por questões como racismo, seja por questões ligadas a seu relacionamento com o integralismo, né, que era o braço fascista brasileiro no século XX, seja pela questão que for. Tudo isso está em Agropeça, que tem um texto do Marcelino Freire. O problema é que tudo isso está em Agropeça, mas tudo isso já está em discussão há muito tempo. Na verdade, não é só que já está em discussão há muito tempo, algumas coisas já estão até se resolvendo. E a questão com Monteiro Lobato aqui também, eu sinto que ela já vem se perdendo. Mas não é exatamente esse o ponto. Em Agropeça, a grande brincadeira qual que é? É você pegar o mundo do agronegócio, esse mundo dos grandes rodeios das festas de peão, esse mundo da música principalmente, esse mundo político, e levar para discussão. O que é muito interessante. Mas se essa peça fosse montada no ano passado, eu acredito que ela alcançaria aquilo que ela busca, que é a catarse. E não me entendam mal, como eu disse de novo, a Agropeça está longe, mas olha, está longe de ser um espetáculo ruim. Mas também está muito distante de ser o espetáculo catártico ao qual ele se propõe. Isso porque, ao longo de 2 horas e uns quebrados, o espetáculo ele se desenvolve correndo atrás do próprio rabo. Então você tem toda a estrutura de um rodeio, você tem inclusive um grande narrador de rodeio vivido pelo André de Luca, que faz isso com brilhantismo.
E você, no primeiro ato e num segundo ato, você tem basicamente a troca de estrutura, que é quando as maiorias minorizadas, as pessoas marginalizadas, alçam para o papel de locutora de rodeio, na figura da tia Anastácia, vivida pela Maúzi Tulain. E você tem aqui uma figura, um arquétipo de como seria se a base, né, se essas maiorias minorizadas ascendessem ao poder. Olha, é tudo muito bacana, é tudo muito lindo, mas o problema é que Agropeça é um espetáculo vendido já na sua divulgação como uma espécie de leitura crítica ao agronegócio, ao Brasil de Jair Messias Bolsonaro, a toda essa distopia sociopolítica pela qual nós passamos nos últimos 4 anos. O que significa que, e é montada no Sesc Pompeia, no galpão Sesc Pompeia, por um grupo, Teatro da Vertigem, com mais de 30 anos de história, muito reconhecido pelo seu grande trabalho no teatro. Ou seja, você tem aqui um discurso para convertidos, porque é isso que acontece. As pessoas que estão se estapeando pelos ingressos, que inclusive estão esgotados, dificílimos de conseguir. Se você conseguiu um, levante suas mãos para o céu e agradeça, porque está muito complicado. As pessoas que conseguem assistir, que disputam o ingresso para assistir, são pessoas que já ouviram esse discurso tantas e tantas e tantas e tantas e tantas outras vezes, a ponto de elas mesmas já proferirem esse discurso. Então você tem as pessoas que já proferem o discurso antirracista, o discurso pró-feminismo, antimachismo, antissexismo, o discurso, enfim, todos os discursos que estão em Agropeça soam um tanto quanto datados, embora muito atuais. Aí você vai me perguntar, tá, então você está me dizendo o que, Bruno? Que o agro não é mais pop, o agro não é mais tech, o agro não é mais tudo? Não, muito ao contrário. O que eu quero dizer é que essa é uma peça que traz uma discussão que já está e que já está adormecendo. Porque está resolvida? Não, mas porque já está há algum tempo. Então, se ela fosse montada no ano passado, quando essa discussão voltou a acender, seria uma peça absurdamente catártica. Mas não foi. Nesse ano, durante o governo Lula, enquanto nós estamos discutindo outras coisas e outras questões, soa apenas como um déjà vu. E isso não é nada senão o puro timing teatral. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o Agropeça atrasou, que o Teatro da Vertigem se perdeu e deveria... Não, porque a gente sabe como que é a produção cultural, a gente sabe principalmente como é a produção teatral, as coisas acontecem no tempo que elas podem acontecer, que elas conseguem acontecer. Uma peça ser montada é um milagre, né? Então, o X da questão aqui qual que é? A falta de sorte. A falta de sorte. Porque, no fim das contas, a Agropeça se torna uma peça boa, mas muito, olha gente, mas muito distante das peças memoráveis do Teatro da Vertigem. O que não quer dizer que não hajam coisas incríveis nesse espetáculo. Olha, e elas existem. Vou citar 2. No elenco nós temos a Andréas Mendes e o André De Luca, que trabalham em 2 japazões muito, mas olha, muito diferentes entre si e muito complementares. Isso porque o Agropeça trabalha também em 2 japazões. Um japazão que é o completamente etéreo, o completamente fora da realidade, a fábula, tentando te levar para um outro lugar, e outro japazão que é muito pé no chão, muito pé no chão. E é isso que é tão bacana nesse espetáculo. A Andréas Mendes, ela trabalha nesse lugar etéreo, ela trabalha nesse lugar completamente fabuloso, ela trabalha nesse lugar que tá narrando uma história ali. Ela vive a Dona Benta, vive também o Marquês de Rabicó e vive um palhaço, mas um palhaço que é hilário, sem dar uma só fala. Sem dar uma só fala. A Dona Benta dela também é brilhante.
Isso porque o registro no qual ela trabalha é um registro absurdamente sóbrio, mas é tão sóbrio que é desesperador. Durante as 2 horas de agropeça, você olha para aquela dona Benta, você olha para o trabalho da Andressa e você fica em completo e total desespero, porque você sabe que ali há uma fábula, mas você não tem a menor ideia de para onde ela vai com aquilo. Até que no final a gente descobre que ela realmente vai para onde a gente pensou que ela iria e tudo bem. Mas todo o caminho que ela traça é um caminho de nenhuma segurança para o público e para ela. E também mérito, porque ela protagoniza talvez a cena mais engraçada de Agropeça, que é quando eles conseguem recuperar uma Gretchen evangélica. Isso eu vou deixar para quem conseguir assistir. Já o André de Lucas vai por outro lado. Ele trabalha num diapasão completamente naturalista. O Pedrinho dele é um peão de boiadeiro, é um locutor de boiadeiro e ele te dá um nervoso, mas olha, ele te dá um nervoso muito grande, mas muito grande, como um bom peão e como um bom locutor devem dar. O espetáculo tem a direção do Antônio Araújo, como eu disse, tem o texto do Marcelino Freire. O texto em si não marca, não tem nenhum marco nesse texto, nada que te faça sair de lá pensando, uau, que revolução, ou então que delícia clássica. Não, é um texto que serve bem ao seu espetáculo, mas não é nada memorável. A direção do Antônio Araújo vai um pouquinho por esse caminho também, embora a encenação, ele ter montado uma arena de rodeio e ali naquela arena de rodeio ter colocado todos os signos da festa de peão, isso é muito interessante, principalmente para quem já foi bastante às festas de peão, e eu sou uma pessoa que já fui muito a festas de peão. Então, todos os signos que ele coloca ali eu reconheci com uma facilidade, mas olha, com uma facilidade, e todos de uma forma muito respeitosa, mas também um tanto quanto debochadas, um tanto quanto críticas, mas nenhuma desrespeitosa, né? Então, ao fim do Agropeça, eu confesso a vocês que eu saí de lá sentindo uma certa vergonha, uma vergonha alheia. Uma vergonha alheia muito, mas muito íntima e muito profunda. E isso é muito bom, porque eu saía das festas de peão com o mesmo sentimento. O que quer dizer isso? Nada. Mas significa que eles conseguiram ali emular uma coisa que não é simples de se emular, principalmente fora de uma arena de peão de boiadeiro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixa sua curtida, compartilhe o vídeo, ativa o sininho para os próximos vídeos, e se você não gostou, deixa um comentário aí me xingando até não poder mais. Eu vou ler e eu vou adorar. Até a próxima.